Olá pessoal, estamos diretamente do HJ Conference, no espaço do Franquias da Prática do grupo Odonto Top, e hoje temos um convidado super especial, é o nosso primeiro podcast aqui no evento, uma honra gigante receber dá para se dizer que um mestre na área de franquias, né, da área de varejo, enfim, no nosso podcast, que é o Pode Franquear, para a gente bater um papo sobre franquias. Não tinha como ser diferente, né, Marco? Com certeza, e para nós é uma honra, né, estar recebendo o Adir aqui, uma das pessoas que mais entendem de franchise aqui no Brasil. Pessoal que estiver acompanhando, pode seguir as nossas redes sociais lá do Pode Franquear também. Vai ter os cortes lá do Adir, tanto no Instagram quanto nos 2 canais no YouTube. Vai sair esse episódio também lá na íntegra no YouTube. O pessoal vai poder estar acompanhando, assim como todos os episódios que nós fizermos aqui do Pode Franquear aqui no evento hoje, aqui no Franquias da Prática. Pessoal, olha só. Esse livro, para quem está assistindo o episódio agora, foi o primeiro livro de franchising que eu li. Foi o primeiro livro de franchising que eu comprei. E na época eu olhava esse nome, assim, Adir Ribeiro, como escritor, eu pensava, quem que é esse cara, né? Deve ser um cara totalmente inacessível, né? Foi mais ou menos isso que eu pensei na época, né? Mas vamos lá, vamos ler, né? E não é esse livro, porque esse livro e esse outro, né, que é o Gestão do Ponto de Venda, são os livros que o Adir trouxe para estar sorteando para quem está acompanhando, enfim, as palestras, enfim, aqui do Franquias na Prática, mas eles estão aqui. Então, o Adir Ribeiro, que é da Praxis Business, como eu falei anteriormente, quando a gente convidou ele para estar vindo para cá para falar sobre franchise, ele veio pelo propósito mesmo. Não cobrou R$1 para estar aqui hoje. Quando eu contei o nosso objetivo, que era trazer conteúdo sobre franquias para uma região ainda que tem uma cultura de olhar para o franchise com uma certa resistência, e nós queríamos trazer pela primeira vez um conteúdo de franchise, e falou assim, eu vou organizar que eu estou indo, né? E, inclusive vai participar de 3 momentos aqui com nós. E esse com certeza é um dos momentos que a gente vai conseguir extrair mais conteúdos, enfim, porque a gente vai fazer algumas perguntas. Inclusive quem está aqui nos assistindo, se quiserem fazer alguma pergunta, pode estar passando para Maria, que está lá na câmera, a pergunta que depois ela vai passar para nós aqui para a gente fazer para o Adir. Adir, seja bem-vindo à Concórdia, seja bem-vindo ao Franquias na Prática. Oi, família Odonto Top, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Cris, obrigado, Marco, pelo convite. É uma honra muito grande. Eu não conhecia ainda a Concórdia, conhecia Chapecó, não tinha vindo para cá. Vou para Maravilha, já está programado, quero estar lá com vocês. É uma honra muito grande poder... Alô, tá me ouvindo? É uma honra muito grande poder compartilhar alguns ensinamentos, alguns conhecimentos do franchising, e eu queria abrir essa nossa conversa com um hashtag que eu, andando por esse Brasil, tenho tentado compartilhar. Esse é o Brasil que eu acredito. Esse Brasil que está aqui, que está correndo atrás, está querendo empreender, está querendo fazer diferente, tem um monte de franqueado, investidor aqui, que emprega seu recurso para gerar emprego, para gerar renda, para resolver problemas de saúde da população, ou seja, coisas muito bonitas são feitas, e eu vivo no e do franchising há 30 anos. E quando eu completei 50 anos de idade, eu comecei a refletir por que eu dediquei mais da metade da minha vida para o franchising. E eu vim descobrir que, além de clonar um conceito bem sucedido, isso é franquia, nós vamos falar um pouco mais, o franchising gera muita prosperidade. Então estar aqui me conecta à minha missão pessoal, que é ajudar a gerar prosperidade nas relações e nos resultados, porque eu acredito fortemente que é essa prosperidade que vai fazer a gente ter uma sociedade muito melhor. Então, a razão de estar aqui é muito mais focada nisso, e também tem outra informação importante. A Odonto Top é um cliente muito assíduo nosso, um cliente muito fiel. Acabamos de renovar o contrato e eu tive com o Cris agora em Las Vegas em fevereiro, em que ele veio com o livro todo rabiscado. Todo rabiscado. Mas tudo em Las Vegas, né? Não, a gente só estuda, né? A gente não faz mais nada lá em Las Vegas, né? E aí, enfim, então estar aqui também nos conecta com esse cliente maravilhoso, que meu time faz um projeto e admira demais os executivos e os franqueados que trabalham nessa rede. Adir, essa tua experiência de mais de 30 anos no franchising, né, a gente admira muito, porque se tu olhar a história do franchising no Brasil, não é uma história tão longa. No mundo como um todo, o franchise, ele se a gente for analisar, né? A gente sabe que o franchise, ele acaba tomando, como eu vinha falando,
ela é muito recente no Brasil, mas a gente vê um crescimento muito forte, né? E ao mesmo tempo, a gente vê pessoas ou empreendedores que não conseguem entender a capacidade que se tem dentro dessa força. Hoje o franchise chegando aí a quase 3% do PIB nacional, gerando mais de 1.600.000 empregos no Brasil, né? E a gente vê que ainda existe muita resistência por parte do empreendedor, muito pelo fato de falar, eu vou ter que pagar um royalties para o franqueador, ou não, isso não dá certo, né? Nós vínhamos falando nos bastidores que existe muito essa cultura, principalmente aqui no interior, né? Porque se teve muitas franqueadoras que realmente não deram certo, mas eu nem trato isso como uma franqueadora, né? Então eu queria ouvir de ti, com toda essa experiência, como que tu vê o franchise ao longo desses anos, como tu vê a aceleração das franquias e principalmente o impacto que isso vai gerar na credibilidade do franchise, né? E essa aceitação do empreendedor em estar dentro desse mercado. Excelente, Cris. Eu acho que o ponto de partida é a gente contextualizar o tamanho do franchise no Brasil. São 3 mil marcas franqueadoras, cerca de 180 mil unidades franqueadas, né, gerando 1.800.000, 1.700.000 empregos. E o Brasil é o 4º país do mundo em marcas franqueadoras. Quando você fala que o franchise no Brasil é novo, a lei de franchise é de 94, aí tem a nova lei agora de 2019, que ajuda a regulamentar, que a lei do franchising ela veio para proteger, eu acho que os franqueados no sentido de ter franqueadores cada vez mais sérios, né? A ABF, a Associação Brasileira de Franchise, faz um papel fundamental ao ter franchise íntegro, né? O franchise íntegro, ao ter o selo de excelência da ABF, que vocês têm, que o selo de excelência da ABF é um selo que é uma chancela dada pelos franqueados de uma rede, né? Um nível de satisfação e também a pequenas empresas, que vocês também são 5 estrelas no processo. Então, há uma preocupação sim de se construir um franchise íntegro, um franchise sustentável. Essas 3 mil marcas brasileiras têm em média 60 franquias cada uma. Nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo de franchising, as franqueadoras têm em média 220, 230 unidades. Então o franchise brasileiro tem muito a crescer ainda. E eu comecei essa jornada há 30 anos, meu primeiro curso foi em 93, eu fui executivo de franchise, enfim. Mas vamos dar uma acelerada nessa história. Mas, por exemplo, nós estamos em setembro, dia 18 de outubro, eu estou indo fazer a palestra na convenção do CNA, Rede de Idiomas, 50 anos. Eu fiz em 45, fiz em 40 anos. Eu fiz a palestra na convenção do Bob's de 60 anos, 65 anos, agora vai ter de 70 anos. Então, tem algumas marcas mais longevas, inclusive, né? O Bob's sendo uma das primeiras a vir, né? Exatamente. Na verdade, o fundador é o Robert Falkenburg, que era um jogador de tênis. Bob's, Bob é o sobrenome dele, é o apelido dele. Ele casou-se com uma brasileira e é uma marca brasileira, Bob's, né? E, enfim, então tem marcas longevas. E aí, quando a gente começa a olhar, tem um dado que eu passei esses dias para o Cris, de estudo de mercado que a gente faz, do franchising no interior. O Brasil tem 5.570 municípios. O dado do censo agora que saiu em junho de 2023. E nós temos 4.914 municípios, de 5.570, que tem 50 mil habitantes ou menos. Isso significa 89%. Para a gente arredondar, 90% do Brasil tem 50 mil habitantes ou menos. E, sinceramente, a maior parte dos franqueadores brasileiros não descobriu o Brasil ainda. Estão com modelos de negócio que não cabem nessas cidades. E aí, a gente tem que separar, claro, toda a generalização ela é um pouco complexa, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas qual é o recorte que eu quero fazer para vocês assim? Até me perguntaram esses dias, mas Adir, cabe unidades nessas cidades menores? Olha, a minha resposta é simples. A consumo? Se a consumo, cabe. O que tem que caber, sim, um modelo de negócios adequado. E nem todos os negócios são franqueáveis. O que eu quero dizer com isso? Não é porque é franquia que é sucesso garantido e não é porque é franquia que é totalmente ruim, que é a tua essência, né? Então vamos tratar de duas maneiras essa tua pergunta e se eu não estiver respondendo, você me corrige aqui. Primeiro nem todo negócio é franqueável. Você, para virar franqueador, você tem que fazer todo um estudo, saber se seu negócio está preparado para replicar, se vai dar suporte, se vai dar instrução, se vai dar treinamento. Claro que ninguém nasce pronto, vai melhorando, né? E conquista selos de excelência depois de um nível de suporte muito efetivo. Suporte segmentado, uma capacitação, uma preocupação genuína com o sucesso franqueado. Então, franqueadores de excelência têm essa preocupação. O selo de excelência da ABF é um selo que chancela isso e tem mais ou menos cerca de 300 franqueadoras, aí o número
Arredondando. 222. 222. 300 se inscreveram, 222 esse ano. Porque para conseguir o selo tem que ter um nível de satisfação de 75% dos franqueados. Então o sarrafo é alto, como a gente diz na minha terra. Então 220 tem o selo. Adir, mas não ter o selo significa ruim? Não, não significa. Mas ter o selo é um bom sinal, é um sinal de excelência, né? E do ponto de vista de quem quer comprar uma franquia, sempre me pergunto, mas eu vou perder a minha capacidade de fazer as coisas do jeito que eu quero? Eu acho que o franchising brasileiro, aliás, eu escrevi um manifesto chamado Agile Franchising em outubro de 2019. Só para lembrar, outubro de 2019 era um mundo antes da pandemia, porque parece que o mundo, a gente esquece um pouquinho. Agile Franchising ágil. A gente escreveu lá na Praxis Business, que é a empresa que eu dirijo, que eu fundei, que é essa consultoria de 14 anos. O que é o Agile Franchising? O Agile Franchising é um sistema de franchising mais leve, mais rápido, em que tem que entender que há um contexto no mundo de muita velocidade de informação, de transformação. E as franqueadoras vão precisar criar modelos de franquia mais leves para poder acompanhar. E esse leve não significa sem critérios e regra. Esse leve significa que franqueadores vão ter que preconizar muito para os seus franqueados, seus princípios. Missão, visão, valores. Porque a gente é fiel ao que a gente acredita, a gente não é fiel a um manual de instruções somente. Então, a cultura, né, a cultura, as diretrizes, as crenças, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E por que eu estou dizendo do Agile Franchising? Porque o Agile Franchising é uma forma de enxergar o franchising, é assim que eu acredito, é assim que eu enxergo o franchise do futuro, onde o franqueador traz os principais elementos e mais, digo mais, há anos eu venho falando isso. O franqueador do futuro de excelência é aquele que vai ensinar seus franqueados a pensarem corretamente. Não vai necessariamente ditar um monte de regra. Porque se eu ensino os franqueados a pensarem corretamente, eles vão estar alinhados comigo por princípios. Eu vejo o franchising brasileiro menos como um trilho de trem e mais como uma trilha, mais como guardrail. E aqui conversa com os modelos de negócio mais enxutos, mais adequados. Conversa com o modelo de negócio em que franqueados precisam ser mais empreendedores, protagonistas. Onde que eu quero chegar nessa resposta? Para dizer o seguinte, fazer parte de um sistema de franquia, sim, é seguir regras, seguir premissas, seguir crenças, produtos padronizados. No caso de vocês, saúde, tem protocolos, né? Não dá para negociar protocolos, né? Vocês são especialistas nisso. O cliente não pode passar por um problema desse. Mas a forma de regulamentar essa franquia, gerenciar e gerar mais aproximação, proximidade, é esse alinhamento de cultura. É uma forma de pensar o franchising que é, eu digo, menos manuais e mais crenças. Não que os manuais não sejam importantes, porque num mundo de mudança muito rápida, que é o que a gente está vivendo, não vai dar tempo de escrever tudo isso. A gente vai ter que filmar, vai ter que fazer TikTok de 1 minuto. Faz sentido, Cris, para você? Faz sentido. Inclusive, aqui nós temos alguns franqueados assistindo aqui presencialmente e a gente tem muito um diálogo de tornar o franqueado um empreendedor. Né? Perfeito. O franqueado, a gente fala o termo franqueado, o franqueado é um sócio lá na unidade, um sócio da franqueadora, né? E a gente trabalha para que ele se torne um empreendedor, porque a marca, ela não é nada sem o franqueado lá se engajando, fazendo o papel dele e se tornando um empreendedor, né? Então eu acho que é essa linha, né? E eu vejo que nós tivemos a felicidade de começar no mundo das franquias e beber da água melhor que tinha para beber, né? Então eu sempre falo que a gente se conectou com pessoas certas, se conectou com entidades certas, que nos fez olhar para isso, e também tem pessoas certas junto com nós, né? Franqueados que têm a cultura, porque a cultura é aquilo que mais preserva a essência da marca e mais nos auxilia para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Eu acho que é nessa linha, né? A cultura, para mim, os valores são, como eu falo, o guardrail, porque você não pode ultrapassar esse guardrail. Tem um conjunto, e aí estimular essa capacidade empreendedora local é fundamental, Cris. Isso é a base do sucesso. Esse comportamento protagonista empreendedor do franqueado é fundamental. Por isso que, quando fala, vai entrar numa franquia cheia de regras, não. É cheia de soluções já prontas. O franqueador já pensou um montão de coisa para você executar. E assim, eu acho que o maior desafio do franchising brasileiro, eu falo isso e devo estar na sua palestra no ano que vem, vou falar também que eu já fiz mais de 500 palestras em convenções de franqueados, tenho orgulho, e o meu principal tema é falar o papel das partes.
o que são as responsabilidades dos 50% da franqueadora e os 50% do franqueado. E essa soma dos dois 50, quando bem definida, dá 110, 120, 130. Quando não bem definida, dá 60, 70, dá muito atrito. Adira, então para você o mundo é tudo lindo e maravilhoso? Não, é cheio de desafios. Mas eu quero trazer um pensamento filosófico que eu uso muito, que é uma frase do Leandro Carnal. Os conflitos são necessários para evitar os confrontos. Os conflitos são embates de ideias. Então, um franqueado está numa cidade pequena, média e grande, não importa aqui, né? E ele tem uma perspectiva local. Cabe a franqueadora entender essa perspectiva. Isso é conflito de ideia. Confronto é guerra, confronto é arma, confronto é invasão, confronto é contrato. Que eu tenho que usar o contrato para dizer alguma coisa. Tem que ter contrato, mas não para ser usado. Tem que ter um contrato para regular duas partes e cumprir a lei, obviamente, né? Então é muito mais que um contrato, é um conjunto de crenças, um conjunto de princípios, com um protagonista local, que tem a missão de ser o espelho da marca e proporcionar uma excelente experiência de consumo. Porque o paciente, quando senta numa cadeira, numa maca, enfim, numa sala de aula, seja qual for o modelo de negócio, esse cara tem que receber o melhor atendimento, o melhor produto, o melhor serviço. E isso cabe à franquia local. A franqueadora desenhou o modelo, quem executa é o franqueado. Então, eu acho que trazer um pouco mais dessa clareza nos ajuda a gente pedir ajuda no que precisa e aí combate essa tua pergunta do tipo, eu vou ser franqueador, eu vou estar engessado. Não, você vai ter muita liberdade, não guarde reio. A minha dica sempre é entenda os princípios da marca e desenvolva, até porque o franqueado é o embaixador local, é o influenciador local. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo no franchising é o franqueado se apresentando. Pô, aqui na minha cidade, lá de Valinhos, eu sou odontotop. Eu sou odontotop na minha cidade de Valinhos, né? Onde é a cidade onde eu moro, né? Se eu fosse franqueado. Eu sou odontotop. Eu tenho que encarar isso, eu tenho que incorporar isso. É assim que eu penso o franchising, Cris. Adir, levando em consideração teus anos de caminhada, um ponto que acaba sendo muito importante para o franqueado lá é a visão do consumidor. Todos esses anos que tu tá já dentro do franchise, como é que tu tem enxergado isso? A visão do consumidor lá no início, quando iniciou as franquias, e como é hoje, que a gente leva muito em consideração eu quero ir pelo menos em qualquer lugar que eu for, eu vou ser atendido da mesma forma, então isso acaba gerando a credibilidade das franquias. E tu tem entendido que hoje os consumidores também estão observando para isso, eles querem talvez buscar algo que já está mais consolidado no mercado, uma marca mais consolidada. Como é que tu tem visto esse avanço também? Excelente pergunta. Acho que quando a gente fala 30 anos, né, é outro mundo, né? Não dá nem para comparar. Aliás, quando eu fui franqueador, a gente mandava fax para as franquias. Vocês não sabem o que é fax. Depois digita no Google FAX, era um negócio que a gente mandava assim. Era assim que se comunicava com as franquias. Consumidor, óbvio, está todo mundo entendendo. E aqui eu acho que é o ponto mais importante dessa nossa fala. A franqueadora precisa estar atenta às transformações do consumidor. A gente brinca lá no escritório, na Praxis Business, acho que até um hashtag. Esse consumidor acelerado pela pandemia, ele criou um novo hashtag que é hashtag sem tempo, irmão. Eu não tenho mais tempo. As pessoas estão aceleradas. O mundo é TikTok, é 1 minuto. Aliás, a 7ª maior ameaça do mundo é o TikTok. Por quê? Eu não sou contra o TikTok, adoro. Eu vejo, começo a ver, eu fico 1h30 assim, eu me desconecto do mundo, porque é a forma de consumir informação. E o brasileiro mais ainda. O brasileiro mais ainda, lá os rios do Instagram, etc. Enfim. Então, qual é o ponto que eu quero trazer? A franqueadora, eu falei aqui da perspectiva do franqueado e da franqueadora, mas a perspectiva que mais importa é a do cliente. Na minha terra, no interior de São Paulo, a gente fala do freguês. Do freguês. É esse freguês que faz essa roda toda movimentar, que contrata um tratamento, que contrata uma internação, enfim, que contrata um curso, que compra um perfume do Boticário. É esse freguês. E a gente tem que estar muito atento a esse consumidor. Tem um evento de varejo em Nova York que chama-se NRF, National Retail Federation, NRF. E lá eu vou a 15 edições. É um evento que acontece um pouquinho antes da IFA, que é de franchising. E há alguns anos se fala do Customer Centricity, traduzindo, a centralização no consumidor. O que esse consumidor quer? E aí eu vou te responder a tua questão. Esse consumidor quer muita inovação, quer muita novidade. Esse consumidor quer excelência no serviço. Esse consumidor quer que a empresa entenda quem é ele, que hoje a gente tem dados para isso. Esse consumidor, essa consumidora quer cada vez mais que é o que eles chamam do me-commerce, né? O me-commerce, que é me entenda. Porque você tem informação, construa ofertas para mim. E aí vem a questão do padrão. E aqui eu queria trazer um desafio que há muitos anos que eu também venho... Eu sou um cara que adoro estudar pra caramba, leio.
E claro que fui doutrinado por algumas coisas no franchise, mas tem alguns conceitos que eu venho quebrando e venho tentando mudar. A própria questão da padronização é uma questão importante, em que vocês vão olhar os melhores modelos de franquia no Brasil. Hoje tem vários modelos de padrão. O padrão é importante, mas respeitar um pouco a cultura local também. Eu estou num estado que é muito pertinho do Rio Grande do Sul. Aliás, o rapaz que me trouxe de Chapecó disse que tem mais gaúcho aqui do que praticamente de catarino, né? Enfim, eu estou brincando aqui. No oeste catarinense, no oeste catarinense tem muito gaúcho, né? E eu morei alguns anos em Porto Alegre. E aí, na década de 90, chegou na época de setembro, eu comecei a ver um movimento. Eu falei, o que está acontecendo aqui, né? 20 de setembro, a Revolução Farroupilha, né? E o Brasil inteiro, exceto o Rio Grande do Sul, é 7 de setembro. E aí, o que acontece? Eu tive que ligar para o meu marketing e falar, você tem que fazer uma peça para a Revolução Farroupilha 20 de setembro. O pessoal do marketing falou assim, que isso? Como assim? Gente, eu não estou desprezando aqui a Revolução Farroupilha, pelo amor de Deus, mas nós estamos na década de 90, que o acesso à informação é um pouco menor. Cara, eu fiquei 3 dias para convencer os caras que o setembro mudava o mundo pro gaúcho. Eu só estou trazendo um exemplo de quanto tem essa cultura local, e eu sei a origem da importância da Revolução Farroupilha, tá? Eu não estou menosprezando, pelo contrário, estou dizendo o tamanho que é. E aí eu fiz uma ação com a franquia que eu trabalhava, uma bandeira do estado do Rio Grande do Sul no jornal Zero Hora, porque eu achei que a nossa marca precisava ser um pouco mais percebida pelo gaúcho, senão a gente estava tomando pedrada de tudo que é lado lá. Nesses não sei se pontos, eu te respondi a tua Sim, tua mas questão. nesses pontos em específico, agora foi legal que tu trouxe, a gente precisa muito do franqueado também, Sim, lá na ponta, porque né? ele conhece. Porque ele conhece a região, então é muito mais difícil, como tu falou, é muito mais difícil vocês lá de São Paulo, por exemplo, do Rio, Belo conhecer... Horizonte, não vai saber. Conhecer isso, a cultura ali do estado, talvez até seja um pouco mais fácil, entre aspas, mas numa cidade Mas em específico... eu quis citar a Revolução Farroupilha, claro que hoje todo mundo conhece, ou quem estudou história vai conhecer, mas nem todo marqueteiro conhecia. Sim. E essa é um pouco da angústia que os franqueados sentem, que a gente tem que criar um modelo, Cris e Marco, que permita esta customização local, que permita uma proximidade sem perder a essência da marca. Né? Tomar cuidado com política, futebol, postar esse tipo de coisa. Claro, cada um pode ter sua opinião pessoal, mas quando se envolve com marca, Exato. pode trazer muito problema. Aí é assim que eu aí penso, tá? Aí está uma cultura forte, né? Se você tem uma cultura forte na rede, você consegue ter mais segurança nesse sentido. E é legal contextualizar. Se eu ensinei a pensar mais, se eu ensinei como tem que pensar a nossa marca, sugestões já vêm mais alinhadas. Isso. Ó, e é legal a gente entender porque várias marcas tinham uma cultura, por exemplo, rede social. Várias marcas não liberavam rede social para o franqueado. Certo? Você viveu isso e vive ainda em algumas franqueadoras, né, que não liberam a rede social para o franqueado. O franqueado não pode fazer uma postagem na rede social lá na cidade dele, justamente pelo risco que corre de expor a sua marca a algo, né? Então, assim, tem que ter uma cultura muito forte, tem que ter os franqueados, tem que ser ligados e conectados aos valores da marca, tem que ter um entendimento muito forte, porque qualquer coisa que é feita por um franqueado afeta todo um 360, né? E a franqueadora precisa preconizar isso, precisa pregar isso com muita frequência. Porque cultura se cria com constância. Cultura começa na primeira pessoa do singular, começa com a mentalidade do fundador. Eu tenho um time de 40 pessoas e eu só vira cultura quando eles começam a falar nós. Porque, por enquanto, é crença do fundador. Tá na primeira pessoa do singular. Na hora que começa a virar a primeira pessoa do plural, virou cultura. E como é que vira cultura? Pregando. Às vezes eu me canso. Eu tenho 2 filhos, uma 20 anos estudando medicina e um de 16, adolescente. Agora que eu começo a ver algumas coisas que a gente pregava atrás, eu vejo eles repetindo. Mas tem uma hora que eu falei, não vai dar certo. Não vão, não. Porque pai parece que é uma coisa, tem que fugir, né? E aí agora eu começo a ver e falo, valeu a pena ter insistido. Como valeu a pena minha mãe ter insistido em mim, nos meus irmãos. E acho que o franqueador é isso, quando eu digo insistir, é essa permanência. Porque a cultura vem de cima para baixo. Cultura vem do exemplo, vem das crenças. De baixo para cima chama-se rebelião. É outro movimento. Então a gente precisa entender melhor isso para trazer esses conceitos e juntos a gente criar uma rede mais harmônica, Cris. Com certeza. Adir, nós temos mais alguns minutinhos e eu gostaria que tu... Nós temos muitas pessoas que nos acompanham que são franqueados, muitos que querem franquear o seu negócio ou muitos que são franqueadores dentro do canal do Pode Franquear, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu sei que vocês têm uma proximidade muito grande com grupos de multifranqueados também, né? E mudou um pouquinho a rota aqui no meio do caminho.
porque eu sei que tu vai falar sobre franchise no interior na tua palestra. Tu vai falar um pouquinho sobre isso. Então essa pergunta vai ficar para as duas falas que tu vai fazer logo mais aqui no espaço da Odontop e depois no espaço do Sebrae. Mas a minha pergunta é: franqueado se tornando um empreendedor. Eu lembro que um tempo atrás eu participei de um evento onde a Carla Sarni, do Grupo Salos, estava falando, inclusive ela vai estar aqui hoje também, que não é nossa concorrente, né? O pessoal do franchising tem muita proximidade, né? E eu lembro que ela falou assim: bom, eu hoje tenho franqueados que faturam mais que a franqueadora, né? Como é que tu vê isso, né? Nós tornando o franqueado um empreendedor, ele se tornando um multifranqueado, crescendo com a rede, e a gente vê muito isso lá fora, né? A gente vê muito isso lá fora. Como é que você vê isso no Brasil? Essa tua visão de que o futuro do franchise é tornar o franqueado um multifranqueado, tornar o franqueado um empreendedor lá na ponta, se encaminha para uma linha de que nós vamos ter menos franqueados dentro das redes, com mais franquias. Como é que tu vê isso? Como é que tu vê, até pela questão da manutenção da cultura da marca? Eu vou responder temporalmente. 2011... É uma pergunta em 10, né? Tu sabe que é meio complicado. Mas vamos lá, vamos tentar ajudar. E depois vamos ter as duas palestras também, podem participar, eu vou estar aqui no evento. 2011, eu, com a minha assessoria de imprensa, cavei uma matéria na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E saiu uma matéria, depois procurem, chamado Super Franqueado. Era um SF. Que eles abriam a camiseta assim e aparecia como se fosse o Super-Homem ou a Mulher Maravilha e tal. E aí, em 2011, eu comecei a perceber as franqueadoras, falei, putz, os franqueados que têm mais sucesso são aqueles que começaram com uma lojinha, com uma clínica, com uma escola e foram crescendo alinhados à franqueadora e foram aprendendo. Aqui eu só queria fazer não uma correção, mas uma provocação. Quem abre uma franquia já tem que ser empreendedor, tá? Porque empreendedor é quem empreende, quem corre risco. E acho que o franqueado brasileiro ainda não se deu conta de que ele é um empreendedor. Então, o empreendedor não é quem tem 5. O empreendedor é quem empreende. E também tem o intraempreendedor, que é aquele que é o funcionário nosso, que faz acontecer. Esse é o intraempreendedor. Então, em 2011, eu cavo essa matéria. Em 2015, eu começando a pesquisar na internet, descobri um evento nos Estados Unidos chamado MUFC, Multi-Unit Franchising Conference, a conferência do franchise do multifranqueado. 2015. Descobri em Las Vegas que tinha. Essa é só em Las Vegas. É uma conferência só de multifranqueados. Significa que um multifranqueado paga $1.000 para entrar, um franqueador, um consultor como eu, paga $2.000 para entrar. Significa que eles querem os multifranqueados lá. É um evento que tem mais de 20 edições só para multifranqueados. O mercado americano hoje, mais de 60% das franquias são operadas por multifranqueados. Multifranqueado é um sujeito que opera 2 ou mais unidades da mesma marca ou de várias marcas. Então, acho que eu estou te dando um pouco de contexto na resposta de quanto eu acredito no multifranqueado. Eu cavei a matéria em 2011, Em 2015 eu fui conhecer, hoje esse evento, a ABF leva um monte de gente, o Denis Santini coordena isso. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Este multifranqueado, o sujeito que organiza esse evento nos Estados Unidos, é um mexicano que mora nos Estados Unidos, que tem 780 franquias. Um mexicano que saiu dos Estados Unidos, imigrou, tem 780 franquias. Seria então, um dos maiores franqueadores no Brasil. Do Brasil, estaria no top 20 do Brasil. É um franqueado. Então, é muito comum. E ele é multimarcas? Multimarcas. Adir, qual a sua visão? Para mim, é o futuro do franchise. Só vai ser multifranqueado ou não? Vai existir o franqueado como operação, monofranqueado, eu acho que isso vai existir. E não tem mal nenhum você ter uma unidade muito bem operada. Até porque o cara tem que começar para se tornar um multi, claro, né? Para ter duas, você precisa começar com uma, geralmente, né? Então, assim, não tem mal nenhum. Eu acho que vai haver um balanço. Nos Estados Unidos é 60%. No Brasil, eu não tenho esse dado. A BEF já divulgou, mas eu ainda não consegui compreender a lógica do cálculo, então eu não quero divulgar um dado que eu não conheço. Mas a minha crença é, por que não, se eu vou começando a empreender, eu recebo essa metodologia pronta, eu acredito no franqueador, por que não empreender? E para mim o maior sinal de sucesso é quando a rede começa a ter maior presença de multifranqueados. Porque a nossa essência é multiplicar a prosperidade. Então a tua pergunta para mim, a gente combinado, eu acredito muito. Quem tem transformado? Agora, 1, 2, 3, há um númerozinho mágico, claro que depende, o negócio de vocês, pelo menos da Odontotop, é um investimento bastante significativo, tem negócios menores, mas assim, o que eu tenho percebido, às vezes com 3, 4 unidades, o franqueado, se não estiver bem estruturado, ele se perde.
E aí vem aquela questão do cara realmente entender a gestão do negócio, começar Ter a gente ficar mais na preparada. parte estratégica, preparar pessoas. Gestores nas unidades, né? Exato. Que é muito a linha que a gente conversa dentro da franqueadora, da Old Don't Stop. E porque a gente vê o mercado dessa forma, né? A gente vê o mercado indo para essa linha e a gente vem provocando os nossos franqueados a se tornarem multifranqueados e a buscarem se tornar de verdade multifranqueados. Porque se tornar multifranqueados é muitas vezes sair da operação e começar a formar, ficar na parte estratégica. Eu acho que aí mora o grande segredo do negócio. Porque esse cara vamos pegar aí, eu conheço franqueadores no Brasil, franqueados no Brasil que tem 40, 60 operações, né? E os caras têm uma estrutura administrativa, né? Distribuição, tem governança corporativa. Às vezes tem programa de excelência interno deles. Exatamente, tem lá contador, tem toda a estrutura. RH, treinamento. Por quê? Montam um escopo, se torna uma empresa dentro do franchise, né? Então isso é muito, muito legal. Eu quis fazer essa pergunta para te provocar justamente porque o nosso público também carece disso, para entender um pouco mais o mundo das franquias. Aliás, um estímulo para quem quer se tornar multifranqueado é participar desse evento em Las Vegas, que é MUFC. Vai conhecer lá como é que o mercado americano lida. E é muito interessante porque tem muito stand de franqueadores procurando multifranqueados. Claro, a cultura do franchise americano é um pouquinho diferente da nossa, estimula bastante empreendedorismo. Eu vejo com ótimos olhos. Porém, precisa ter um modelo de suporte adequado para multifranqueado, precisa ter um modelo de negócios adequado, modelo financeiro principalmente. Tem que ter alguma forma para a franqueadora ao multifranqueado e o multifranqueado ser capacitado para se tornar esse gestor de negócios. Tudo é uma evolução, né? A franqueadora tem que evoluir junto com o seu franqueado. Então, a partir do momento que tu entende que começa a acontecer esse movimento dentro da rede, você vai ter que se preparar para esse cara, né? Então, isso é uma tendência, né? Adir, foi rápido, mas foi meia hora, né? De bate-papo. Já acabou, né? Nós teremos agora, logo mais aqui uns minutinhos, a abertura do Franquias na Prática, abertura oficial. A gente faz a abertura lá. Convido todos vocês para estar presente lá, para a gente bater um papo lá, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês, com quem vai estar lá acompanhando. E depois a gente retorna para cá com o Adir. Depois a gente sai daqui e aí o Adir volta para lá. Mas é a mesma palestra. Você assistir aqui, assistir lá, você vai falar, esse cara tá repetindo tudo. Vai estar repetindo tudo, né? Mas não é o assunto que ele falou agora, tá? Vai ter um alguma coisinha sempre tem, né? Mas enfim, só para situar vocês, nós vamos explorar bastante o Adir nesse começo, justamente porque ele permanece só hoje com nós, né? 3 horas da tarde, aí ele já volta para Chapecó e pega o voo. Adir, muito obrigado. Esse das 11 é em outra plenária, né? Isso, no Sebrae. 11 é no Sebrae, isso, né? Agora nós vamos lá para o Sebrae às 11, que nós vamos ter a abertura do Franquias na Prática, né? Adir, muito obrigado, tá? Obrigado, espero aí que possamos tê-lo novamente em breve aí para bater um papo no Pode Franquear. Uma honra, sucesso a todos aí. Obrigado pelo convite. Obrigado, Adir, obrigado a todos. Pessoal, podem estar acompanhando então nas redes ali do Pode Franquear, tanto no Instagram quanto nos canais do YouTube também. Tanto o YouTube do Pode Franquear, que vai sair o episódio completo lá, quanto o Pode Franquear Cortes, que daí vai ter tudo que o Adir respondeu aqui, os cortezinhos de alguns detalhes para vocês estarem acompanhando por lá também. Tem gente que não gosta muito de sentar e ouvir toda a conversa, quer pegar por pedaços, vai ter lá no Pode Franquear Cortes Cortes também. TikTok, né? Informações curtas, rápidas, né? Hoje o pessoal tá acostumado assim, né? Muito bom. Então tá. Até mais, pessoal. Valeu.